Você sabia que através da palavra de Deus nós obtemos avivamento? É sobre isso que vamos estudar na lição de hoje da EBD. Eu volto já já. A paz do Senhor, quem vos fala é o pastor Mário Luna. Seja bem-vindo a mais uma EBD comentada online para a glória do nome santo do Senhor. Hoje nós vamos estar estudando aí a lição de número 12, o reinado de Josias. E vamos aprender aí coisas muito interessantes sobre esse rei que foi usado por Deus para fazer uma reforma no seu reino. Desde já eu quero agradecer a você que teve toda a paciência infelizmente, eu fiquei doente, eu e minha esposa obtivemos aí o Covid-19, fomos infectados, mas graças a Deus já estamos nos recuperando, estamos seguindo em frente e eu estou de volta com as nossas aulas da EBD comentada online. Eu quero fazer uma oração para dar início a esta aula em nome de Jesus. Se durante a aula você me sentir um pouco assim cansado, é ainda a reação do Covid, mas em breve vamos ficar aí 100% em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer essa rica oportunidade de estar aqui mais uma vez para gravar a aula da EBD comentada online. Eu te louvo, Senhor, porque tu sabe que tu me chamaste pela bondade do Senhor também para ensinar. E a minha alma, Senhor, anseia por ensinar e por aprender a tua palavra em primeiro lugar. Que o Senhor venha iluminar a minha mente para ensinar, iluminar a mente daqueles que estão, Senhor, assistindo, para que possam compreender o que será ensinado nesta lição de hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus seja louvado. Antes de mais nada, eu quero pedir a você aí que dê um like nesse vídeo, que compartilhe na sua rede social. Vai lá, clica lá em compartilhar, mande para o seu Facebook, de repente para o seu status do WhatsApp, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque através disso você vai fazer com que o canal possa crescer mais e outras pessoas também possam ser alcançadas para a glória de Deus. Pois bem, estamos aí hoje na nossa lição de número 12, então vamos lá para o nosso texto áureo da nossa lição. Está em Provérbios, capítulo de número 3, versículos de número 3 e versículos de número 4, que diz: não te desampare a benignidade e a fidelidade, ata ao pescoço e escreve-a na tábua do teu coração, e achará graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Queridos, eu quero pedir perdão a vocês que eu li aqui para vocês o texto áureo da lição de número 9. É a lição de número 12. Como é ao vivo, como eu gravo sem fazer edição no vídeo, melhor dizendo, não é ao vivo, mas eu gravo sem fazer edição no vídeo, então deixa eu corrigir isso aqui para vocês. 2 Reis, capítulo 22, versículo 8. Agora sim é o texto áureo da lição de hoje. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. 2 Reis, capítulo 22, versículo 8. Verdade prática dessa lição. Nos dias de hoje, Deus ainda levanta homens e mulheres dispostos a combater a cultura da idolatria que se perpetua através das gerações. Leitura bíblica em classe está no segundo livro de Reis, capítulo 22, versículos 3 a 5, versículos 8, capítulo 23, versículos 2 a 5, versículo 21, 22 e 25. Antes de ler aqui a leitura, eu quero dizer que você também pode ter um bom resumo disso em 2 Crônicas, capítulo de número 34 e 35. Então você vai ter ali também um entendimento sobre a história do rei Josias. Vamos lá. E sucedeu, pois, que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta juntaram do povo, e que o deem na mão dos que têm o cargo na obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que os deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas do Senhor. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, e ele o leu.
Segundo Reis, capítulo 23, 2. E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá e todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto, que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez um concerto perante o Senhor para andarem com o Senhor e guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o seu coração e com toda a alma, confirmando as palavras deste concerto que estavam escritas naquele livro, e todo o povo esteve por este concerto. E o rei mandou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas do umbral da porta que se tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal e para o bosque e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém nos campos de Cedron e levou as cinzas deles a Betel. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos na cidade de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua, e aos mais planetas e a todo o exército dos céus. E o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor, vosso Deus, como está escrito no livro do concerto. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta desde os dias dos juízes que julgaram a Israel, nem a todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. E antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração e com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. Depois dele nunca se levantou outro tal. Então nós estamos aqui diante da leitura bíblica em classe, que vai ser a base para podermos ter aí um ensinamento que vai ser ensinado nessa lição de hoje. Objetivo geral dessa lição: pontuar o avivamento gerado por Josias. O avivamento veio por meio da palavra de Deus. Objetivos específicos: evidenciar o encontro de Josias com o livro da lei, destacar a dedicação de Josias na destruição dos ídolos e identificar o retorno da celebração da Páscoa. Introdução: Josias foi o último dos reis justos de Judá. Nunca houve um rei como ele que se voltasse para o Senhor de todo o coração. Inclusive, muitos estudiosos acreditam que Josias, com exceção de Davi, foi o melhor rei que houve na época da monarquia. Este grande monarca e fiel homem de Deus expurgou o país de todas as falsas divindades ali colocadas por seus ancestrais, ou seja, pelos reis que vieram antes dele. E ao saber que o livro da lei havia sido encontrado dentro do templo, iniciou seu reino a maior e mais impactante renovação espiritual vista entre todas as tribos de Israel. Bom, então nós vamos entender o seguinte aqui de antemão. Josias, ele é um rei e ele agora está promovendo uma renovação, uma restauração. Ele foi o último dos reis justos, como nós lemos aí. Então agora nós vamos passar aos tópicos dessa lição. O primeiro tópico vai tratar de Josias repara o templo. O segundo tópico vai tratar da renovação do pacto com o Senhor. E o terceiro tópico dessa lição vai tratar da celebração da Páscoa. Então vamos lá. Tópico 1 vai tratar sobre: achei o livro da lei no templo do Senhor. O rei rasgou as suas vestes e entendendo a vontade de Deus. Então vamos lá. Achei o livro da lei no templo do Senhor. O livro da lei foi achado dentro do templo do Senhor. Fica uma coisa meio estranha, porque parece que ou o livro está escondido, ou o livro está perdido, ou o livro está largado. De uma forma ou de outra, o livro foi achado dentro do templo do Senhor. O livro não estava sendo usado. Isso nos faz refletir grandemente quantas vezes nós temos a palavra de Deus dentro da nossa casa. Temos Bíblia, temos Bíblias, às vezes não só uma Bíblia, várias Bíblias e até mesmo aplicativos com Bíblias, e nós não estamos usando a palavra do Senhor. O livro de Deus está esquecido, o livro de Deus está abandonado, e foi isso que aconteceu nos dias do rei Josias. O livro da lei do Senhor foi achado. Era um livro que, segundo Deuteronômio, deveria estar na cabeceira
cabeceira do rei, para que ele pudesse meditar todos os dias, para poder se conduzir de acordo com a vontade de Deus. Mas os seus antecessores não levaram em conta, muitos deles, a lei de Deus, se esqueceram da lei de Deus, e Josias agora, no seu tempo, é descoberto, no tempo do rei Josias, o livro da lei do Senhor. O texto vai dizer aqui da lição o seguinte: com seu desejo de realizar reparos na casa do Senhor, Josias ordenou que fossem ao encontro do sumo sacerdote Hilquias e arrecadassem todos os possíveis recursos financeiros. Porque Josias, ele tinha em mente fazer uma restauração na casa do Senhor. Ele queria fazer primeiro uma reforma. E aqui eu não estou falando de uma reforma em si a nível de idolatria, mas sim uma reforma estrutural, uma reforma organizacional também. Josias tinha isso em mente, tá bom? Isso é descrito em 2 Reis, capítulo 22, versículo 4. Pode-se imaginar a enorme surpresa que teve o escrivão do rei ao receber ao sumo sacerdote Hilquias a notícia que o livro do Senhor havia sido achado dentro da casa do Senhor. Como é que eles tinham perdido o livro de Deus dentro da própria casa de Deus? Como é que o livro de Deus estava esquecido dentro da própria casa do Senhor? Isso é uma coisa que nós temos que pensar, que temos que refletir. Às vezes a palavra de Deus está esquecida dentro da nossa própria casa. Mas o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Se a palavra de Deus não for prioridade na nossa vida, se nós não tivermos o intuito de meditar nessa palavra de dia e de noite, com certeza as coisas deste mundo vão encher tanto a nossa mente que nós vamos acabar perdendo a realidade do que realmente é a vontade de Deus. Foi isso que aconteceu no tempo daqueles reis. Eles perderam a realidade do que de fato era a vontade de Deus, porque eles não meditavam na palavra de Deus. Nós precisamos entender o seguinte: se nós estamos em contato com as coisas do mundo assiduamente, o tempo todo, e não meditamos na palavra de Deus, nós vamos começar a viver segundo os padrões do mundo. Nós vamos começar a nos parecer com o comportamento daqueles que não servem a Deus. Então nós precisamos meditar na palavra de Deus para que haja transformação na nossa vida. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Como é que o entendimento vai ser renovado? Através da palavra de Deus. E o apóstolo Paulo conclui o seguinte: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É impossível eu experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se eu não meditar e praticar a palavra de Deus. É uma realidade que eu não posso escapar. Por este relato percebe-se como era o nível de desinteresse das coisas de Deus por quem deveria zelar. Quem estava tomando conta lá no templo, não apenas pelo sagrado livro, mas pelo cumprimento das leis divinas expressa nele. Porque era de cunho dos sacerdotes estarem ali zelando pela lei, junto com os levitas, ensinando o povo a lei de Deus. Só que o livro de Deus está perdido dentro da casa do templo de Deus. Será que isso acontece nos dias de hoje também? Em muitos lugares, em muitas igrejas, onde a palavra de Deus tem sido negligenciada, onde a palavra de Deus não tem sido pregada da forma que ela é, não tem havido uma exposição bíblica da palavra de Deus, que é ler o texto, é explicar o sentido do texto e é tirar as lições que estão naquele texto. Será que não tem acontecido isso nos dias de hoje? Será que o povo não está sofrendo de fome da palavra de Deus justamente porque a palavra de Deus tem sido esquecida? Será que não está acontecendo mesmo nos nossos dias, aonde muitas coisas tomaram o lugar da palavra de Deus? Aonde nos nossos cultos, muitas vezes, o tempo menor é o da palavra. Dá 20 minutos, 15 minutos, 10 minutos para a palavra. Canta-se, 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 fala-se, 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 mas a pregação da palavra está sendo cada dia em muitos lugares, não em todos, mas em muitos lugares, diminuída.
Ou então o tempo é um tempo acessível, porém não é a pregação da palavra genuína. Porque abre-se a Bíblia e fala-se nada daquilo que lá está escrito. Às vezes se perguntamos o seguinte: para que o pregador abriu esse texto se ele não está pregando sobre esse texto? Ei! Paulo mandou pregar a palavra. Paulo não mandou pregar o meu testemunho de vida. Paulo não mandou pregar sobre a vida dos outros. Paulo não mandou falar sobre outras coisas. Paulo disse: prega a palavra. Então é importante. Então nesse primeiro tópico aqui, subtópico do tópico 1, achei o livro da lei no templo do Senhor. A pergunta é: aonde se encontra o livro da lei de Deus na sua vida? Na minha vida? Será que está guardado por aí? Ou será que está escondido no meu e no seu coração? É importante dizer isso. 2. O rei rasgou as suas vestes. Todas as vezes na Bíblia que nós encontramos alguém rasgando as suas vestes, ele está fazendo isso em sinal de indignação e também sinal de se humilhar, em sinal de reconhecer um erro, reconhecer alguma coisa que não está funcionando da forma devida. E foi isso que o rei Josias fez. O rei rasgou as suas vestes. A autoridade máxima da nação de Israel rasga as suas vestes. É claro que nós estamos falando do Reino do Sul, tá bom? Judá e Benjamim, as duas tribos ali. Mas a autoridade máxima do Reino do Sul, ele rasga as suas vestes ao saber do que está escrito no livro da lei. Ao saber do conteúdo do livro, Safão, escrivão, levou imediatamente ao rei Josias. Segundo Reis 22:10. O rei leu o livro tão avidamente e ficou tão pasmado diante da realidade de haver descumprido seu conteúdo que não tardou em rasgar suas próprias vestes em sinal de profunda tristeza e consternação. Segundo Reis, capítulo 22, versículo 11. Ele leu o livro, a parte do livro. Não sabemos qual é a parte do livro que estava em suas mãos. Uns acreditam que era uma parte do livro de Deuteronômio. Outros acreditam que era o Pentateuco ali. Não sabemos. Sabemos que ele tem contato com a palavra de Deus, com uma parte da palavra de Deus, e aquilo traz sobre ele ali uma tristeza. Porque ao ler, ele constata que não está cumprindo o que a palavra manda. É por isso que nós não podemos deixar de estudar a palavra de Deus. É por isso que nós não podemos deixar de meditar na palavra de Deus. É por isso que nós não podemos deixar de nos aprofundar na palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que vai nos confrontar. Muitas pessoas hoje querem pegar a Bíblia apenas para ter consolo. Só que elas precisam entender que primeiro, para poder ter consolo, ela precisa ser confrontada. Ela precisa sentir a necessidade de se afastar dos seus maus caminhos, dos seus pecados, de rejeitar a sua má conduta. Mas muita gente não se preocupa com isso. Eles querem apenas uma palavra de conforto. Mas eles não querem mudança. Eles não querem transformação de vida. Evangelho é mudança, é transformação de vida. Não há como haver consolo de Deus para os nossos corações se nós não tivermos uma vida transformada. E o rei Josias, ele fica ali indignado. Ele rasga suas vestes. Ao ser impactado pela mensagem do livro, a palavra de Deus nos impacta. Josias se justificou em razão dos próprios pecados, como fazem os que não querem conformar suas vidas à vontade soberana de Deus. Então preste bem atenção nisso aqui, ó. Josias não se justificou, Josias não se justificou em razão dos seus próprios pecados, como fazem os que não querem se conformar suas vidas com a vontade de Deus. Josias não se justifica. Ele não dá desculpa. Ele diz: ah, não, mas eu não estava cumprindo a palavra de Deus porque eu não sabia. Eu não tinha o livro da lei na minha mão. Isso não é justificativa, não.
Deus não aceita esse tipo de justificativa, não. Você tem a palavra de Deus ao seu alcance. Você tem condição de estudar a palavra de Deus. Você tem condição de buscar entendimento dessa palavra. Se você não sabe, procurar alguém que possa te ajudar. Mas você não tem desculpa de viver uma vida no pecado. Viver uma vida no pecado dizendo: ah, mas eu não tenho a palavra, eu não entendo a palavra. É por isso que tem culto. É por isso que tem culto de ensino da palavra. É por isso que tem as pregações, para que você possa aprender a palavra de Deus. Se você tem recursos, inclusive, eu te aconselho, se você pode, eu não sei se pode, mas se você tem recursos, se você pode, faça um curso livre de teologia, um curso básico de teologia. É importante para a sua vida, para o seu crescimento, para o seu entendimento em relação à palavra de Deus. Inclusive, se você quiser, tem aqui na descrição deste vídeo, desta aula, sobre o curso livre de teologia da Faculdade Vitória em Cristo, no qual eu sou aluno pela bondade de Deus. E pela bondade de Deus, eu também dou aula, já dei aula de teologia, mas eu estou fazendo aí uma reciclagem, um aperfeiçoamento. Então faça! Se você pode fazer, estude. Ah, pastor Mário Luna, mas o curso é aonde? É no Rio de Janeiro, é na Penha, no Rio de Janeiro. Eu não posso estar presencial, ele é online também. O conteúdo é o mesmo. Aulas em vídeo, você vai ser grandemente edificado. Clique no link, veja as informações e se matricule. Mas se você não pode fazer um curso livre de teologia, estude a palavra de Deus. Você tem a Bíblia, pegue a Bíblia e estude a palavra de Deus. Josias não se justifica. Josias entende que nós temos que nos adequar à vontade de Deus. Não há desculpa. Nós outrora estávamos mortos em delitos e pecados e hoje estamos em Cristo, nós, igreja. Como é que eu vou dar desculpa se eu recebi uma nova vida? Você acha realmente que Jesus morreu na cruz do Calvário para eu continuar vivendo na presença dele, como servo dele, de qualquer maneira, vivendo do meu jeito, da minha maneira, da minha forma, dizendo: ah, isso eu vou cumprir, ah, isso aqui eu não vou cumprir, ah, isso aqui eu gosto, ah, isso aqui eu não gosto, ah, isso aqui eu acho que eu posso fazer, ah, isso aqui eu acho que eu não posso fazer. Ei, nós não vivemos por achismo, nós vivemos pelo que a palavra de Deus ensina. O rei não culpou a ninguém, simplesmente se humilhou, rasgando as suas vestes, demonstrando a piedade do seu coração. Ele poderia, como rei, olhar e botar culpa no sumo sacerdote, nos levitas, chamar todo mundo de incompetente, dizer que eles estavam negligenciando o seu papel, mas o rei não. O rei, como líder daquele povo, ele chama para si, para os seus ombros, a responsabilidade. E você e eu temos chamados para os nossos ombros a responsabilidade de ter uma vida reta diante de Deus? Ou temos botado a culpa nos outros? Ah, eu não tenho vivido uma vida de acordo com a vontade de Deus por causa da minha esposa, porque a minha esposa me atribula. Ah, eu não tenho vivido uma vida de acordo com a vontade de Deus por causa do meu marido me atribula. Ah, eu não tenho vivido uma vida de acordo com a vontade de Deus por causa dos meus filhos, por causa da minha mãe, por causa do meu pai. Ei, para de dar desculpa. Deus não aceita esse tipo de desculpa, não. Você precisa ter um comprometimento com as coisas de Deus. Eu preciso ter um comprometimento com as coisas de Deus. Tem muita gente dando desculpa quando é confrontado através da palavra de Deus, botando a culpa nos outros. Lembra de Adão? Quando Deus chama Adão e fala com Adão: o que aconteceu, Adão? A mulher que tu me deste, me deu e eu comi. Botou a culpa em Deus e na mulher. Deus olha para a mulher e fala para a mulher diz assim: a serpente me enganou. Se Deus vira para a serpente, ela não teria para quem falar que era culpa, porque vai um passando a culpa para o outro. Ei, vamos reconhecer a nossa culpa, o nosso erro. Quando nós formos confrontados pela palavra de Deus, que venhamos assumir: Senhor, eu pequei, mas eu quero te pedir perdão. Eu quero, Senhor, uma vida transformada. Eu não quero mais andar no pecado. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, me ajuda. Clama, irmão, clama, irmã. Clama ao Senhor, pede, suplica, implora. Ele com certeza vai atender as nossas orações. É justamente para isso que nós podemos orar também ao Senhor. Nós somos confrontados pela palavra e nós botamos o joelho no chão e começamos a orar: Senhor, eu aprendi com a tua palavra que isso aqui é errado, eu estou fazendo, Senhor.
Eu quero mudança, eu não posso continuar vivendo desse jeito, não. Mas quantos de nós dá desculpa, né? Coloca a culpa em todo mundo e não assume sua responsabilidade. Mas o rei não. O rei rasgou as suas vestes em sinal de tristeza, em sinal de desolação, porque não estava cumprindo aquilo que Deus queria. Tópico 3. Entendendo, louvado seja o nome santo do Senhor, entendendo a vontade de Deus. Então vamos lá. Entendendo a vontade de Deus. Por ordem de Josias, o sumo sacerdote Hilquias e seus auxiliares foram consultar a profeta Uda para saberem se os pecados de Judá tinham atingido o nível de juízo divino. Segundo Reis 22, 12 a 14. Segundo Crônicas 34, 22. Quero deixar uma coisa clara aqui logo de início. Nós estamos falando de um tempo aonde as escrituras não está completa. Aonde, para saber a vontade de Deus, Deus ainda se manifestava por meio de profetas. Hoje nós temos as escrituras completas. A vontade de Deus está manifestada na sua palavra, na revelação escrita. Deus pode usar alguém hoje com dom de profecia? Pode. Deus pode usar alguém através do dom de revelação? Pode. Mas você não pode ficar correndo atrás dessas pessoas. Tem muita gente que fica correndo atrás de gente por aí para saber o que vai fazer. Ele vai correndo atrás de profeta, vamos usar esse termo, porque na verdade o nome não seria profeta, é uma pessoa que é usada com dom de profecia. Mas vamos usar o termo que eles usam no geral, vai correr atrás de profeta. Ah, eu quero saber se é da vontade de Deus eu entrar nesse emprego. Ah, eu quero saber se é da vontade de Deus eu casar com esse rapaz. Ah, eu quero saber se é da vontade de Deus eu sair desse lugar para ir morar no outro lugar. Ei, Deus nos deu sabedoria, Deus nos deu inteligência e Deus nos deu a sua palavra. Através da palavra eu tenho um parâmetro para ver se aquilo que eu vou tomar de direção deve ou não deve ser feito. Então, eu tenho que parar com esse negócio de ficar correndo atrás. Aqui é um caso do Antigo Testamento por uma necessidade específica. Josias eles acham o livro da lei perdido, vamos usar assim, dentro do templo do Senhor. Josias lê o livro e verifica que eles não estão cumprindo o que o livro diz. E Josias, ele tem consciência que por não cumprir o que o livro da lei está dizendo, Deus traria juízo. Então o que Josias faz? Vai procurar um profeta. Procura um profeta para ver se Deus vai se manifestar e vai falar. E ali eles fazem isso. Eles procuram a profetisa Uda. Então a profetisa confirmou que Jerusalém realmente seria destruída. Que notícia terrível. Mas que por amor a Josias, por amor aos atos, por amor àquilo que Josias estava promovendo. E detalhe, Josias não estava fazendo aquilo por si só. Deus se manifestando através da sua graça colocou no coração do seu servo promover aquele avivamento ou reavivamento, vamos dizer assim. Então a profetisa confirmou que Jerusalém realmente seria destruída, mas que por amor a Josias isso aconteceria somente após a morte dele. Então Deus está dizendo para Josias, olha só, não tem jeito não. Esse povo vai pagar pelos pecados que eles acumularam. Sabe aquela velha história de pessoas que erram, aí de repente vão lá e querem pedir perdão a Deus e acham que vão ficar isentos das consequências? Das consequências a gente não se isenta. Deus nos perdoa, não seremos condenados eternamente, mas muitas vezes vamos passar pela consequência. Por quê? Porque existem pecados que trazem consequência. Consequências momentâneas e consequências duradouras, que vão se estender talvez às vezes até pela vida toda. Porque, por exemplo, vamos trazer um exemplo aqui. Uma família, marido, esposa, filhos, e de repente esse homem, infelizmente, ele acaba caindo em adultério. E desse adultério
é gerada uma criança. E agora ele vai ter um filho fora do casamento e ele vai ter que conviver com isso o resto da vida. E a família dele também. Caso a esposa o perdoe e continue vivendo com ele, essa família vai precisar lidar com esse filho ou essa filha que lá está, que não é uma maldição, mas que é uma consequência por causa de um pecado cometido. Deu para entender? Então é uma consequência que vai para a vida toda. Não tem como mudar isso. Alguém diria, poxa, mas Deus podia não permitir com que essa gravidez acontecesse? Ei, a lei natural é um homem e uma mulher tendo relação, pode haver gravidez, a não ser que houver algum método para poder não ter a criança. Caso contrário, algum preservativo, alguma pílula, né, que é tomado, aí é uma outra questão. Mas se eles têm momento ali, os dois, e esperar que Deus vai entrar com uma intervenção para não haver gravidez, e olha só, eu não tô falando isso aqui só de uma relação de pecado, não. Um casal legítimo não quer engravidar e aí eles não usam nada e acham simplesmente que Deus tem a obrigação de impedir que haja gravidez. Isso já parte para um lado de ignorância espiritual. É uma falta de entendimento. E não é só uma ignorância espiritual, é uma ignorância científica também. Porque é comprovado pela ciência que um homem e uma mulher tendo um ato sexual pode haver gravidez, certo? Então é importante entender aqui que as consequências não seriam tiradas. Ou seja, não viria no tempo de Josias, mas Deus traria juízo. Assim Deus demonstrou que ouviu a oração do rei, embora a condenação de Judá estivesse sendo apenas adiada. Deus ia trazer juízo por causa de todos os pecados que eles cometeram diante do Senhor. Mas não traria no tempo de Josias. Síntese do tópico 1. A prática da leitura e da meditação da palavra de Deus nos conscientiza sobre os nossos pecados. Se você não lê Bíblia, você não tem consciência de pecado. Se você não tem consciência de pecado, você vai viver acumulando pecados. E vai chegar uma hora que Deus vai trazer à tona os seus pecados. Juízo sobre os seus pecados. E que Deus tenha misericórdia de mim e de você, que Ele não traga a consequência do pecado apenas quando partimos. Porque se partimos sem se arrependermos, podemos não ter a vida eterna. E aí estaremos condenados para sempre. Número 2. Tópico 2 da nossa lição, a renovação do pacto com o Senhor. Esse tópico vai tratar da leitura do livro diante do povo, a destruição dos ídolos. Então nós temos aí 2 subtópicos dentro do tópico 2, nesse caso. Então, a leitura do livro diante do povo. Josias, como líder zeloso, pelo cumprimento da palavra de Deus, sabia que a reforma não teria êxito se todos não fossem envolvidos. Então, o que Josias faz? Ele não tem só uma atitude de tristeza por não estar cumprindo aquilo que a palavra de Deus manda, mas ele quer que o povo que está ao seu comando tenham consciência que o que eles estão fazendo está errado. E como é que você vai trazer consciência ao povo que suas obras estão sendo feitas de forma errada? Através de ensinar a palavra de Deus. Se você ensina a palavra de Deus, você que é líder, se você prega a palavra de Deus, você que é pregador, você está fazendo a sua parte. Mas lembre-se, expor a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, é ler o texto que você escolheu para ler, é explicar esse texto que você escolheu para pregar e é aplicar as verdades que estão contidas neste texto para que a igreja seja alimentada. Então a forma de trazer a restauração para a igreja é ensinar a palavra. O que Josias faz? Josias agora faz o povo ter ciência da palavra também. Então tá lá, Josias, como líder zeloso pelo cumprimento da palavra de Deus, sabia que a reforma não teria êxito se todos não fossem envolvidos. Por isso, convocou todas as autoridades de Judá, ele convoca as autoridades, e de Jerusalém, e todo o povo.
mais simples ao mais importante, para se reunirem no templo do Senhor e ouvirem a leitura do livro da lei de Deus. Josias faz a mesma coisa que aconteceu no tempo de Neemias, aonde a lei de Deus também foi lida, para que todo o povo tivesse conhecimento da palavra de Deus. Josias chama os maiorais, chama o povo e manda ler o livro da lei. Leia aí, para o povo ter entendimento do que está acontecendo. Veja bem, ouvindo a mensagem, o povo preparou o coração para uma nova aliança com o Senhor. Porque a palavra de Deus nos confronta. Quantas vezes eu ouço pessoas, depois de uma pregação bíblica, eu fico enfatizando isso aqui, porque nós estamos vendo muitas pregações que parecem que elas estão indo para outro lado. Parece que são pregações que não é pregação da palavra de Deus. Inventa-se um monte de coisa. Toda vez que eu tenho muitas oportunidades de ver, às vezes, pessoas dizerem assim: hoje eu entendi o que esse texto significa. Hoje eu compreendi o que esta palavra quer dizer. É justamente por isso que em breve eu vou lançar aqui no meu canal do YouTube o Expondo as Escrituras. Eu tenho um programa numa rádio na web, né? É uma rádio na web, não é rádio FM em rádio, mas na web, chamado Expondo as Escrituras. E em breve eu vou trazer o Expondo as Escrituras para o meu canal. E eu vou fazer exposição bíblica, tá? Então eu vou expor aí cartas gerais, cartas de Paulo, Evangelho, enfim, Salmos, enfim, vou fazer exposição bíblica para que você possa entender o que o texto quer dizer e você possa ter a aplicação correta para a sua vida. Porque é muito simples eu chegar num culto pregando a palavra e dizer assim: irmão, recebe a tua vitória. Você vai conquistar. Você vai vencer. Nada vai poder te parar. Você é mais do que vencedor. Tá bom, aí você vai embora. Isso é no domingo. Quando chegar na segunda-feira, você tem que enfrentar alguma adversidade. Porque a adversidade a gente enfrenta todos os dias, de alguma maneira, de alguma forma, até o final da nossa vida aqui na Terra. E aí, você não sabe como fazer diante daquilo. Por quê? Porque eu disse que você vai ter vitória, que você vai ter bênção, que você vai conquistar, que você vai conseguir. Só que eu não falei pra você como você vai conquistar, como você vai vencer, de que maneira você vai ter vitória. O que você tem que fazer para ter vitória. Deu pra entender? Então eu preciso explicar a palavra e aplicar de forma que as pessoas compreendam para saber como se proceder diante das situações do dia a dia. Então nós estamos aqui aonde eles estão ensinando o povo. E o povo está tendo o seu coração preparado para uma nova aliança com Deus. Por quê? Porque eles estavam distanciados daquilo que Deus queria. O verdadeiro avivamento começa com a escuta da palavra de Deus. Quando a Bíblia passa a ser ouvida com seriedade, com atenção, há lugares que a palavra de Deus está sendo pregada, as pessoas estão no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, batendo papo, saem de dentro do templo e vão para o lado de fora. Como é que uma pessoa dessa vai crescer espiritualmente? Como é que uma pessoa dessa vai amadurecer? Como é que uma pessoa dessa vai começar a produzir na obra de Deus? Aí começa aquele ciclo vicioso o tempo todo. Só quer receber, receber, receber. Ei, Deus te chamou para receber, mas vai chegar um momento que você vai passar a dar também. Você é discípulo e um dia vai passar a discipular também. Eu não estou dizendo que você vai ser pastor. Eu não estou dizendo que você vai ser presbítero. Eu não estou dizendo que você vai ser diácono, porque ministério é chamado. Não adianta eu decidir um dia, eu quero ser pastor. Não é você que quer, quem quer é Deus. Se Deus não te chamou, você pode até ir, mas o trabalho não vai prosperar. Por quê? Porque Deus não te chamou. Mas entenda, eu não estou dizendo que você vai ser do ministério nesse sentido, mas eu estou dizendo que de alguma forma você vai ajudar vidas a serem edificadas também. Certo? O verdadeiro avivamento começa com a escuta da palavra de Deus. Quando a Bíblia passa a ser ouvida com seriedade, o coração é quebrantado, a nossa vida é avivada e o Espírito faz morada. O avivamento por meio da palavra é duradouro.
Já viu aqueles avivamentos por meio do emocionalismo? Todo mundo pula, todo mundo grita, fala em mistério, vai para casa, acabou. Terminou. No outro dia eles nem sabem o que foi falado. Eles não lembram de nada. Tem até amnésia. Mas o que é por meio da palavra de Deus não sai do nosso coração. Não sai do nosso coração. 2. A destruição dos ídolos. Destruição dos ídolos, sim. No início da sua reforma, quando tinha completado 8 anos de reinado, o rei Josias reparou o templo, tirando todos os utensílios que tinham sido feitos para Baal. Além disso, ele expurgou as imundícies idolátricas de todas as cidades de Judá e só voltou a Jerusalém quando todo o trabalho de limpeza havia terminado. O coração de Josias fervia de amor pelo Deus de Abraão, tão ultrajado pelo seu povo. Então Josias, ele remove os ídolos. Olha só que coisa linda, esse rei, além de reformar o templo, além de organizar os turnos dos sacerdotes, dos levitas, ele remove os ídolos, ele remove os sacerdotes que tinham se colocado para servir a Baal. Ele faz tudo isso. E ele está preocupado grandemente com agradar a Deus. É um rei que fez uma limpeza em todo o seu reino. Inclusive, ele acaba alcançando até cidades do Reino do Norte, que não tinham nada a ver com o Reino do Sul. Porque é citado tribos do Reino do Norte, que não faz parte do reinado de Josias. Mas Josias vai até lá também e faz uma limpeza. E há certas coisas que ele tem preocupação. Ele é um rei que tem zelo. Ele faz a parte dele. Josias não pode mudar o coração do povo, mas Josias pode ensinar o povo. Dizer que tem que ser ensinado o povo, para que o povo venha aprender. Então foi colocado os sacerdotes para poder estar ali ensinando, mostrando. Agora, se o povo quer mudar ou não quer mudar, aí já não é a parte de Josias. Josias tem que promover todo o ambiente para aquilo. Quem está na liderança de departamentos ou de uma igreja, ele vai promover o ambiente no sentido de ensinar a palavra, de pregar a palavra de Deus. Agora, a transformação é com Jesus. Deus não vai culpar nenhum pastor, nenhum presbítero, nenhum dirigente de igreja do pecado de ninguém, quando essas pessoas são ensinadas a dar a palavra de Deus. Agora, se essas pessoas não são ensinadas a palavra de Deus como ela é, Deus vai requerer daquelas pessoas, mas vai requerer também o compromisso de quem deveria estar ensinando a palavra, pregando a palavra e vivendo acima de tudo a palavra. Então, isso aqui é importante dizer. Síntese do tópico 2. O coração que transborda a Deus. O coração que transborda, Deus não tolera ídolos ou qualquer outra prática que desagrade ao Senhor. O coração que transborda, Deus não tolera ídolos ou qualquer outra prática que desagrade ao Senhor. Nós não podemos viver na idolatria. Às vezes você não tem um ídolo dentro da sua casa como imagem, mas você tem um ídolo que não é uma imagem em si. Às vezes é uma coisa ou são pessoas. Deus não tolera nada disso. Naquele caso, eles estavam adorando outros deuses, inclusive. E o juízo estava por vir. Eles sofreriam um amargo golpe por causa de seus pecados. Ainda há tempo de eu e você se arrepender, porque há consequências dos nossos atos. E nós podemos passar por amargura por causa de atos que não devemos praticar. É tempo de nos arrepender. 3. A celebração da Páscoa. Aqui nós vamos tratar nesse tópico da celebração da Páscoa sobre os seguintes assuntos. A celebração da Páscoa e a restauração do culto e dos ofícios do templo. A maior Páscoa da monarquia. São os dois tópicos que vamos tratar. Então vamos lá. A celebração da Páscoa e a restauração do culto e dos ofícios do templo. Somente depois de 18
anos de reinado foi que Josias conseguiu comemorar a primeira Páscoa. Toda reforma leva tempo. Tem gente que desiste de reforma justamente por isso. Porque ele pensa que reforma é uma coisa que faz da noite para o dia. Reforma não se faz da noite para o dia. Reforma leva tempo. Por exemplo, vamos falar de uma coisa muito simples. A cultura a nível do horário do culto. Se uma igreja tem o seu culto, está estipulado para começar às 19 horas, mas esse culto nunca começa às 19. 19h15, 19h20, 19h30, nunca começa às 19 horas. E mais, o povo chega por volta das 19h40, 20 horas, tem gente que chega até às 20h15. Como é que vai se fazer para mudar isso? Não é uma coisa de um culto, nem de 2, nem de 3, é uma persistência. Começar o culto, não importa, tem 3 pessoas, nós vamos começar com 3. Tem 2, vamos começar com 2. Ah, tá no horário do departamento cantar e o departamento ainda não chegou. Naquele culto o departamento não canta. Eles precisam aprender. As normas precisam ser obedecidas. Quando eles não cantarem no primeiro culto, no segundo culto, no terceiro culto, eles chegam na hora para cantar, porque eles sabem que o horário mudou e que o horário tem que ser obedecido a partir de agora. Mas se não houver uma persistência nisso, daqui a pouco volta-se tudo ao velho hábito, aos velhos costumes. Então, reforma, eu usei aqui apenas um exemplo, leva tempo. Um povo que está acostumado com a fofoca, com a contenda, com disse-me-disse, a palavra começa a ser pregada. Começa a ser pregada semana após semana, semana após semana, semana após semana. A palavra vai limpando, vai limpando, vai limpando, vai limpando. Pessoas que estavam acostumadas a falar mal dos outros, daqui a pouco já não querem mais falar. Pessoas que estavam acostumadas a ouvir os outros falar mal das outras pessoas, não querem mais ouvir. E aquilo vai se dissipando, vai se dissipando, vai se dissipando. A palavra, ela tem um poder tão maravilhoso que ela é capaz, inclusive, de pessoas começar a ouvi-la. E pessoas que têm um coração muito duro e não querem, elas acabam querendo até ir embora. Não é o pastor que manda ninguém embora, não. Mas a palavra limpa. A palavra separa. Quando a palavra de Deus é pregada. Mas se for um ambiente de emocionalismo, de um triunfalismo, de alegrar o coração dos outros, de satisfazer a vontade dos outros, aí o povo se junta ali para fazer as desordens que não devem ser feitas. Então é importante dizer aqui que reformas levam tempo. Esta foi a maior celebração desde os tempos do profeta Samuel, segundo Reis, capítulo 23, 21 a 23. Josias também restabeleceu a liturgia do culto, o sacerdócio e os diversos ofícios que eram praticados no templo, tais como sacerdotes, levitas, cantores, guardas do templo e etc. Então Josias fez uma Páscoa que não se via há muito tempo. Por quê? Será que pela quantidade de animais que foi oferecido? Não. Por causa do coração, da forma que eles se apresentaram a Deus. Com um coração voluntário. Um coração quebrantado, começando do líder, que era o rei, para todo o povo. O líder começou a dar exemplo de quebrantamento. Não adianta a gente querer ver um povo quebrantado, um povo que se volte para Deus, se nós, quem está na liderança, quem é líder da igreja, o ministério da igreja não faz isso. Como é que nós queremos que o povo se volte para Deus, o povo ore, se nós não queremos orar? Nós não queremos buscar a face de Deus. Em quantos trabalhos de oração nós chegamos e encontramos pessoas que deveriam estar de joelhos, que deveriam ser exemplos para que outras pessoas vissem aquilo e dissessem, eu também vou buscar a Deus, e às vezes não está nem aí, está batendo papo. Então, irmãos, é hora de nos conscientizarmos das nossas responsabilidades. A Páscoa era algo único na vida de Israel. Ela remetia à libertação deles da escravidão do Egito. A Páscoa, ela simboliza a morte do nosso Jesus Cristo na cruz do Calvário. Jesus é o Cordeiro Pascual, foi o Cordeiro Pascual, foi imolado
A Santa Ceia nos remete à morte de Jesus, ressurreição e a sua volta. Então Israel não podia deixar de celebrar a Páscoa. E não podia deixar de celebrar a Páscoa com coração voluntário. Não era só celebrar, não era só um formalismo. Tem muita gente enganada com as coisas de Deus. Ah, eu fui no culto domingo. Ah, eu fui no culto quarta-feira. Ah, eu fui no culto quinta-feira. Ah, eu fui no culto na sexta-feira. Tá, e como é que seu coração estava? Com que propósito você foi no culto? Como estava a sua mente no culto? Não é apenas comparecer, é saber por que está comparecendo e comparecer com um coração grato a Deus por todos os benefícios que Ele tem feito. É bem dizer ao Senhor com tudo que há em mim. Salmo 103. Bendizo a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendigo o teu santo nome. Mas às vezes meus olhos estão sendo usados para coisas terríveis. Minha boca para coisas terríveis. Minhas mãos para coisas terríveis. E aí depois eu acho que o simples fato de comparecer no templo já resolveu o problema. Vou sair de lá limpinho, perdoadinho e a vida continua. Cuidado. Porque os olhos de Deus enxergam tudo e nós não podemos escapar dele. Então entenda que o Senhor está olhando para você e para mim. É muito importante isso, tá? É muito importante isso. Número 2, a maior Páscoa da monarquia. Eu queria ainda dizer o seguinte: Josias, ele organizou o sacerdócio e todo o turno. Botou tudo em ordem. É importante na liderança saber a ordem, quem é quem tem o chamado tal, quem tem o outro chamado. Botar cada um no seu devido lugar. A obra de Deus está sofrendo muito porque tem muito martelo fazendo trabalho de serrote, serrote fazendo trabalho de alicate, alicate fazendo trabalho de chave de fenda. Estou usando uma linguagem figurada para mostrar o caos que está acontecendo. Achando que as coisas de Deus podem ser feitas de qualquer maneira. O texto diz aqui, no primeiro tópico aqui, na celebração da Páscoa e a restauração do culto e dos ofícios do templo, que Josias também restabeleceu a liturgia do culto, sacerdócio e os diversos ofícios praticados no templo. Sacerdotes, levitas, cantores e guardas do templo. Eu não podia deixar de falar sobre isso. Então, cada pessoa tem que estar no seu lugar, de acordo com o chamado de Deus. Não podemos pegar pessoas que têm um chamado e botar ela para fazer uma coisa que Deus não chamou ela para fazer direto. É claro que nada impede que uma pessoa faça alguma coisa que não tem a ver com o seu chamado. Mas não podemos deixar de usá-la dentro do chamado dela. Porque isso vai fazer com que ela morra espiritualmente e com que a obra de Deus sofra gravemente. E a obra de Deus está sofrendo. Porque tem muita gente colocada num lugar que Deus não chamou ele para estar. Isso é terrível. Pastor, mas a igreja está começando. Não tem quem assuma essa posição. Não podemos usar alguém que realmente ainda não tem o chamado, enquanto não vem quem tem o chamado. É claro que pode. Isso é óbvio. Mas eu estou falando de uma igreja que já tem uma certa estrutura e está se usando gente apenas por coração. Ah, é da minha preferência. Ah, é da minha escolha. Mas Deus não chamou. E aí a obra de Deus sofre. Aí é por isso que a obra não cresce. A obra está minguada. Passa ano, entra ano, sai ano e tal. As mesmas pessoas naquele lugar. Por que não cresce? Porque é feita segundo o coração humano, não segundo o coração de Deus. Precisamos ter isso em mente, certo? Então vamos lá. A maior Páscoa da monarquia. A Páscoa era uma das maiores festas do povo de Israel. Relembrava a proteção divina e o livramento da escravidão do Egito, como eu já disse. Deveria ser sempre festejada, pois permitia ao povo recordar as obras que o Senhor realizara no passado. Êxodo 12, versículos 14, 24 a 27. Eles precisavam sempre celebrar a Páscoa. Eles não podiam esquecer de celebrar a Páscoa. Por quê? Porque eles relembravam as obras do Senhor. É igual a Santa Ceia do Senhor. Por que nós celebramos a Santa Ceia? Que é uma ordenança. Para podermos lembrar da morte, da ressurreição e da volta de Jesus. A Santa Ceia nos remete para 4 lados. Nos remete para a morte de Jesus, lembrar que ele morreu para podermos ter perdão dos nossos pecados,
nos remete para a sua ressurreição. Ele ressuscitou, Jesus ressuscitou, nos remete para a sua volta. Através da ressurreição ele nos deu vida, vida espiritual, nos remete para a sua volta, ele vai voltar e nos remete para nós mesmos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ele precisa examinar, porque o que adianta eu tomar Santa Ceia se eu não estou vivendo à luz da palavra de Deus? Se eu não considero de fato o que Jesus fez na cruz do Calvário, eu estou tomando para minha condenação. Isso é tomar ceia para sua condenação. É tomar ceia vivendo uma vida de qualquer maneira, não valorizando o sacrifício de Jesus. E tem mais uma coisa que a Santa Ceia nos faz pensar: na comunhão com os irmãos, porque ela nos remete em olhar em volta. Estão todos aqui? Estão todos ceando? Estão todos prosseguindo na presença de Deus? Ou falta pessoas? Ou tem gente que desistiu? Ou tem gente que parou? Então a Santa Ceia também é um momento de comunhão entre nós e nossos irmãos. Um momento, inclusive, de perdão também. Então a Páscoa era algo para estar na memória do povo sobre os feitos de Deus. E não estava. Estavam deixando de lado isso, de celebrar da forma que deveria ser celebrado. Tem muito erro nisso. Celebrou, está celebrado. O que importa é fazer. Precisa fazer, mas saber como fazer. Caim ofereceu uma oferta a Deus igual a Abel. Ainda que muitos digam que Deus não recebeu a oferta de Caim, porque não havia sangue, e eu não acho que foi por isso, mas uma coisa, mesmo quem acha que não tinha sangue, por isso Deus não recebeu, ele vai concordar que é o seguinte: o coração de Caim não era reto. O coração de Caim não era reto. Então a questão não é oferecer a oferta, a questão é como oferecemos, como está o nosso coração ao oferecer a oferta. Isso aqui é muito importante. Então presta atenção. Deveria ser sempre festejada, pois permitia ao povo recordar as obras que o Senhor realizara no passado. No entanto, devido ao pecado, o povo se esqueceu dos feitos e promessas de Deus. Como é que você sabe que alguém se esqueceu dos feitos e das promessas de Deus? Como é que eu sei? Como é que você sabe? Como é que eu vou identificar se eu estou me esquecendo dos feitos e das promessas de Deus? É só olhar como eu estou vivendo. Se eu estou vivendo para satisfazer minhas vontades, eu esqueci dos feitos e das promessas de Deus. Deu para entender? Após achar o livro da lei do Senhor, derrubar os altares aos deuses pagãos e destruir os sacerdotes que realizavam tais abominações, Josias deu ordem para que o povo retornasse à celebração da Páscoa do Senhor. Então primeiro ele faz uma limpeza, ele acerta as coisas para depois celebrar a Páscoa. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Ele faz uma análise. Josias faz um reparo. Ele realizou o maior festejo do seu tempo. Nunca houvera Páscoa tão fervorosa. De coração voltado a Deus, de acordo com a vontade de Deus. Isso aqui foi algo maravilhoso. Síntese do tópico 3. A Páscoa é uma das mais importantes celebrações da Bíblia. Tais celebrações são fundamentais para nos lembrar dos feitos do Senhor. E nós, como cristãos, nos lembramos dos feitos do Senhor através da Santa Ceia. Por isso que é algo para tomarmos sempre e nos lembrar. Morte, ressurreição, que Ele vai voltar, que precisamos estar preparados, que precisamos viver em comunhão. Como é que eu e você temos nos comportado? Isso aqui é importante dizer. Conclusão da nossa lição de hoje. Josias fez uma limpeza geral em Israel, eliminando todas as formas de idolatria instituída pelos reis que o antecederam. Ele teve que fazer uma reforma mexendo no que outros haviam feito. Aqui ainda tem mais um problema. Tem gente que não quer mexer nisso por causa da política da boa vizinhança. Não tem como. Tá errado, tem que ser falado. Inclusive o rei Salomão, que foi um exemplo de idolatria também no final da sua vida.
este grande monarca e figura do Messias, porque ele exemplifica o Messias, trazendo um reino restaurado, diferente, tá? Então, e figura do Messias, este grande monarca e figura do Messias foi a promessa de Deus sobre Judá, de que o paganismo não prevaleceria sobre seus reis, mas que a raiz de Jessé voltaria a brotar. Isaías 11, 1 a 4, Romanos 15, 12. Então, para encerrar essa lição de hoje, vamos pensar bem no seguinte: em que lugar a palavra de Deus está ocupando na minha e na sua vida? Ela tem sido apenas um livro dentro da nossa casa guardado para ler-se esporadicamente? Ou estamos dispostos a meditar nesta palavra e ver renovo espiritual na nossa vida? Sermos confrontados diante de Deus, rasgar as nossas vestes, simbolicamente falando, dobrar os nossos joelhos e chorar e pedir a Deus misericórdia. É hora de buscarmos reforma na nossa vida. É hora de buscarmos um avivamento por meio da palavra em nossa vida. Porque se eu e você não ansiar por comunhão com Deus acima de tudo, não vamos conseguir vencer os dias de dificuldade, os dias de aflições, os dias de tribulações. Precisamos viver uma vida de retidão diante de Deus, porque isso é agradável. E que possamos lembrar também do seguinte: por mais que Deus seja misericordioso, todo pecado tem consequências. Então que tenhamos cuidado em viver uma vida de pecado, de não viver, tenhamos cuidado para não viver uma vida de pecado, porque com certeza teremos que assumir as consequências do nosso pecado. Eu quero pedir a você aí, se não deu um like nesse vídeo, dá um like, por favor. Compartilha, clica no compartilhar, joga lá no seu Facebook, no seu status do WhatsApp, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Pessoas vão poder participar desta aula também e vai poder ser edificado. Contribua. Às vezes você não pode contribuir com outras coisas na obra, mas você pode contribuir com isso, dando um like no vídeo, compartilhando o vídeo, para que pessoas sejam edificadas. Faça isso, tá bom? Que o Senhor Jesus continue nos abençoando grandemente. Vamos fazer uma oração para encerrarmos essa aula para a glória de Deus, uma aula muito edificante. Eu fui impactado por esta aula, vendo o esforço desse rei em trazer o povo para obedecer ao Senhor. Infelizmente, após a sua morte, o povo voltou a fazer tudo de novo que estava fazendo. Mas Josias fez a sua parte. Ei, eu e você, venhamos fazer a nossa parte. O restante é com Deus e com as pessoas. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer por esta aula. Aplica as verdades ensinadas aqui ao meu coração. Traz sobre mim, Senhor, e sobre cada um que está assistindo esta aula, uma disposição como Josias, para podermos fazer, Pai querido, em nossa vida reformas, através da ação do Teu Espírito Santo. Na verdade, que Ele possa fazer a reforma, mas nós venhamos buscar essa reforma, essa transformação na nossa vida. Retira de nós e do meio de nós tudo aquilo que não Te agrada, Senhor. Que venhamos viver uma vida santa, uma vida justa diante da Tua presença. É o que eu Te peço. E já Te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu conto com as suas orações por mim, pela minha menina princesa Ângela Manhãs Luna, para que nós possamos continuar a realizar o nosso ministério. E até a próxima aula, que é a última aula do nosso trimestre 2021, do terceiro trimestre, vamos dizer assim, né? A última aula do terceiro trimestre, né? Nesse caso, o cativeiro de Judá. Então, até a última aula, lição de número 13, porque no próximo trimestre, nós vamos estudar sobre a vida do apóstolo Paulo. Que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe a sua família e até
até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir.